Olá, bom dia, meus amores. Mais uma semana chega ao fim e nossa sexta-feira hoje, com a aula de Geografia 11 de setembro de 2020, vai falar dos tipos de moradia. Somos o segundo ano, nossa escola é Júlio César, sou a professora Sandra. Você vai me acompanhar para a gente descobrir que tipo de moradia nossa aula vai mostrar, tá certo? Nós vamos começar falando de uma ave da nossa região. Ela não é só da nossa região, ela habita em vários lugares e até em outros países, como vai mostrar aqui. Ele é o famoso João de Barro, ele faz essa casinha sozinho, ó. A casa dele é um marco, registrada como se fosse adivinhão de inverno. Como é que é isso? Como é que adivinha o inverno? Ele faz a casinha dele e coloca a porta pro lado pro nascente no ano que não vai chover e pro lado do poente no ano que vai chover bastante. Então ele prevê se o inverno do próximo ano será bom ou ruim. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o João de Barro. João de Barro, também conhecido como Barreiro, ou João Barreiro, no Rio Grande do Sul, Maria Barreira, na Bahia, forneiro, pedreiro, oleiro, horneiro, na Argentina, e Amassa Barro. É conhecido por seu característico ninho de barro em forma de forno. O João de Barro é tido como um passarinho trabalhador e inteligente. Seu canto parece uma gargalhada. No sul dizem que quando ele canta é sinal de bom tempo. E também dizem que ele faz o ninho na direção contrária da chuva, como eu já acabei de explicar. E é amigo de todos, lutando para salvar seu ninho. Olha como a casinha dele é linda. Em todo canto tem João, mas de barro só na mata. E o João de Barro retrata muito bem a construção. Aprendeu toda a lição e, sem falar dialeto, faz seu trabalho completo e ninguém vê rachadura. Sem cursar arquitetura, João de Barro é arquiteto. Ele busca no barreiro e traz o barro traçado, pelo bico é transportado e não erra o seu roteiro. Sem ter colher de pedreiro, reboca o piso e o teto, faz um portal sem ser reto e não erra na espessura. Sem cursar arquitetura, João de Barro é arquiteto. Sem contratar engenheiro, faz sala, quarto e dispensa, e o alvará de licença Deus envia sem carteiro. Escolhe um pau de pereiro e executa seu projeto. A natura é seu decreto e a parede com textura. Sem cursar arquitetura, João de Barro é arquiteto. Esse texto é de Andrade Lima. Primeiro dizer a vocês o que é o arquiteto. É o profissional que desenha e constrói as casas, né? Os prédios, as moradias, que é o nosso assunto. E esse poema do Andrade Lima é direcionado ao João de Barro, a ave de qual o texto de vocês vai falar também, e no seu livro de geografia você encontra as figuras e trecho desse poema, tá certo? Então pegue o seu livro e vamos me acompanhar. 3 tipos de casa. Essa primeira foto, do lado esquerdo, casa de pau a pique ou casa de taipa. É as varinhas cheias de barro. Aqui é uma palafita, umas palafitas, né, várias. Para que é isso aqui, ó? Ela é construída em cima de madeiras. É como se as casas tivessem umas pernas. Por que isso, pessoal? Porque essa região é alagada. Chove, fica tudo coberto de água aqui. E aí, as casas são mais em cima. Quando o rio enche, a água passa debaixo da casa, nessas madeiras, e não mata as pessoas, não afoga, não molha
E essa outra aqui, um enxaimel, você vai conhecer mais aqui agora sobre cada uma. As palafitas em maior detalhe. Palafitas são recorrentes em áreas com alto índice pluviométrico, ou seja, lugares que chovem muito. Pluviométrico, pluviometria, chuva. Plúvio quer dizer chuva. Pluviométrico, medida de chuva. As palafitas são construções residenciais sobre estacas, aquela madeira lá que eu falei, com ocorrência em locais alagadiços, alagados, muita água. No caso brasileiro, é comum encontrar exemplares dessa tipologia, sobretudo na região norte do Brasil, no Pará, no Amazonas. Enxaimel, aquela lá que eu falei, que a gente ia falar mais sobre ela. Olha o modelo dela, o telhado, né? Bem declinado. Por quê? É de origem alemã, ou seja, essa técnica de fazer casa em enxaimel é da Alemanha. Chega ao Brasil no contexto de ocupação do sul do país por imigrantes de origem germânica, da Alemanha, mobilizada pelo imperador Dom Pedro I no século XIX. Por conta disso, seus exemplares se restringem praticamente aos estados dessa região, com algumas pontuais ocorrências no Sudeste. Esse método construtivo combina peças de madeiras encaixadas, sem prego, formando uma espécie de treliça, com elementos horizontais, verticais e diagonais. Os vazios são fechados com tijolo, pedra e, em algum caso, terra. Para quem já viu o pai ou o avô ser pedreiro, presta atenção que quando eles vão fazer uma viga, eles colocam madeira de um lado e do outro, faz tipo uma caixinha e preenche com pedra, cimento. Então a casa enxaimel é semelhante a essa técnica. Pau a pique ou taipa. Essa daqui, pessoal, ela tá um pouco desaparecendo por conta dos projetos sociais dos governos, onde quem tem uma casa de taipa ganha uma casa de conjunto, né, como a gente chama aqui. Mas eu queria dizer para vocês que elas já foram muito utilizadas. São de pessoas que não têm condições, como a gente viu na aula passada, pessoas que têm uma renda mínima, que não têm condições de fazer uma casa do seu gosto, né, com as suas vontades, aí vai e constrói uma casinha de taipa. Às vezes as pessoas até constroem uma casa grande, reboca, fica bem bonitinha, quando tem uma melhor condição, mas na maioria das vezes são casas muito simples, muito sem condições de sobrevivência. Lamentável, mas é verdade. E aí eu queria destacar que a casa de taipa ela é muito construída nos terrenos alheios dos outros. Quando tem um fazendeiro, ele não permite que o seu morador construa uma casa de tijolo, de alvenaria, porque a casa de alvenaria é um bem, é caro. Aí ele deixa construir essa daí, que se destrói facilmente. Esse tipo de arquitetura mostra uma técnica construtiva altamente disseminada no período colonial, quando o povo era mais pobre ainda, né? Também conhecido como taipa de mão ou taipa de sopapa. O pau a pique é um método que se baseia na forma de construção das paredes a partir de uma trama de peças de madeira ou bambu fixadas no chão, amarrada por cipó que conforma o espaço vazio a ser preenchido manualmente com barro. Agora nós vamos passar para as residências, as moradias indígenas. Linda, né? Esse aqui é o marubo, um tipo de casa. A oca e a maloca. A maloca é bem grande, olha dentro da maloca como é que funciona. Isso aqui é por fora, aqui é por dentro. Olha o tamanho da família. Muita gente morando junto. Marubo. Entre os marubos, grupo da família linguística Pano, que habita o Vale do Javari, no Amazonas, a única construção habitada é a casa alongada, coberta de palha e de jarina, que é uma espécie de palmeira, tipo aquelas carnaubeiras, quem não pode comprar linha para colocar na casa, que é esse
madeira mais grossa debaixo da telha, aí colocam uma palmeira, uma carnaubeira, pois é. Eles também constroem no meio da comieira ao chão. Se localiza no centro da aldeia. As construções que ficam ao redor erguidas por pilotes servem mais como depósito e são de propriedade individual. Outro residência, essa daqui, ó, chapono ou comunal. Aqui é por fora, vista de cima, uma vista aérea, e aqui é por dentro. Olha, não tem separação, né? Não tem quarto, sala como a nossa. É tudo junto e misturado. Os Yanomamis, que é um grupo indígena, costumam viver em uma casa agregando várias famílias, a Maloca, Tuotobi, na Amazonas. Lá reúnem-se todos os membros da aldeia, sendo considerada como entidade política e econômica autônoma. Mais duas, né, dois modelos. Como são as casas dos Chavantes? Ali é a casa do Chavante. As casas tradicionais são construídas de madeira e cobertas de palha até o chão e ficam próximas uma das outras, formando o desenho da ferradura. A única entrada da casa está voltada para o centro da aldeia. No interior das casas há um espaço para cada família que é delimitado por esteiras e ao redor do fogo onde se reúne. Hoje em dia, no entanto, as casas chavantes estão mais parecidas com as dos sertanejos, as nossas, né? Ou seja, são quadradas com telhado em forma de V invertido ou redondas com um telhado em forma de cone, parecida com a nossa. As formas das casas variam segundo os costumes de cada grupo. Podem ser circulares, retangulares, pentagonais, ovais. O formato das aldeias também muda de acordo com o povo. O contato com os não-índios influenciou em muitas mudanças ocorridas tanto no formato de aldeia e casa, quanto no material utilizado para a construção em algumas. Aconteceu em algumas aldeias afastadas, mas a proximidade das cidades pode facilitar esse tipo de influência. Se as aldeias estão próximas às cidades, as relações com os não-índios são mais frequentes e as casas podem ser construídas de materiais comprados nos mercados, parecendo-se com as casas dos não-índios, feitas de alvenaria, por exemplo, que eu acabei de falar, né? Eram essas as casas dos índios, aí ou eles vão para a cidade, ou mantêm contato com as pessoas da cidade, aí eles fazem as casinhas parecidas com as nossas, os telhados assim, das casas do sertanejo. Aí já tem, ó, em vez de ser a maloca, a oca, já tem um agrupamento indígena, embora de forma circular, você tá vendo? A nossa é rua, e eles constroem em círculo ou em retângulo, para ficar mantendo um pouquinho do costume deles. Aí aqui é a casa de alvenaria, como eu falei para vocês, é a casa de tijolo, que nós conhecemos. Agora vamos falar de um povo que era chamado de esquimós. Hoje eles são chamados de inuits. Eles moravam em iglus, que é essa casinha. Iglu é uma construção feita de neve e gelo, usada como abrigo contra o frio extremo em regiões polares. O povo inuit, antes chamado de esquimós, moravam em iglus. Hoje, os iglus servem apenas como abrigo para pessoas que saem para caçar. Por que os iglus são quentes por dentro? Eles ficam no gelo e lá dentro é quente. Por que é quente? Os iglus não aquecem o ambiente no interior, mas conseguem manter o calor que é emitido pelos corpos ou de fogueira, por exemplo. A explicação está no fato da neve compacta, unidinha, ter uma condução térmica extremamente baixa, aproximadamente 100 vezes menor que o alumínio. Assim, o calor formado no interior permanece preso no iglu e faz com que a temperatura do ambiente aqueça. Com o calor do corpo humano e de uma lâmpada a óleo, por exemplo, o interior do iglu pode ser até 40 graus mais quente em comparação à temperatura exterior.
Então a neve faz uma barreira de proteção que impede da frieza entrar. E aí os corpos das pessoas são quentes, eles fazem uma fogueira, ou acendem uma lâmpada, um negócio que esquenta e não deixa, a neve não deixa a frieza do exterior, lá de fora, entrar para dentro da casinha. Por isso que ela se mantém aquecida, quentinha. Pronto. A geografia termina aqui, as informações. Tudo o que eu disse vai estar no seu livro, das páginas 82 a 83. E sua tarefa é copiar 3 questões, a primeira, a segunda e a terceira. Está no seu livro. Aliás, não precisa copiar, você só vai responder essas questões. A1, A2 e A3. Responder 3 questões. E para o final de semana, você vai montar um quebra-cabeça e brincar com a sua família. Seu primo, sua irmãzinha ou seu irmão. Os quebra-cabeça estão lá no final do livro, na página 139 e 141. Você vai cortar as linhas que estão lá tracejadas, tracinhos, e vão colar no papelão grosso se tiver, e se não tiver, vai deixar só fininho mesmo e vai brincar com seus amigos, tá certo? Espero que tenha gostado, aproveite, boa sorte e até lá!